Graça e paz, irmãos. Vamos abrir em alguns textos. Os irmãos perceberam que durante as duas últimas reuniões nós lemos o texto de Isaías 11 e nós não chegamos a entrar nele, né? É que eu sempre penso que vai dar tempo, mas hoje eu acho que vai dar tempo. Então, vamos voltar nele, porque ele é um texto importante. E vamos ler do versículo 1 ao 10 de novo. Do 1 ao 10. Isaías 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que pode ser traduzido aqui Espírito de Jeová, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor de Jeová. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto de seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Também vamos em Salmo 135. Vamos ler os versículos 3 e 4 e 13 a 21. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para sua possessão. Versículos 13 a 21. O teu nome, ó Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que nele confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia! Vamos também para o Salmo 147. Salmo 147, nós vamos ler o versículo, até tomei nota aqui, versículo 2 e versículo 12 ao 14.
Aumentar mais um pouquinho aqui. Então vamos lá. Versículo 2. Vamos ler do 1 ao 2, né? Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Agora o versículo 12 ao 14. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Isaías 45. Versículo 16 e 17. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma, em ignomia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos, em toda a eternidade. Amém. Vamos também para mais alguns versículos aqui. O versículo 25 ainda do capítulo 45, que diz: mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Amém. Também Jeremias, capítulo 31. Versículos do 1 ao 14. Do 1 ao 14. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó e exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas, as de parto em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros das águas, por caminho reto, em que não traspassarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará, e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei. Transformarei
em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós mais uma vez te agradecemos pela tua santa palavra. Continua, Senhor, abrindo as Escrituras para nós, que o Espírito da realidade, que guia para toda a realidade, que está em Cristo, o mistério de Deus, possa abrir para nós, Senhor, a tua palavra, a fim de vermos a perfeição da obra do Senhor Jesus, desde a sua primeira até a sua segunda vinda. Tudo no que concerne a Ele é glorioso e perfeito. Senhor, abre, Senhor, a nossa visão. Nós dependemos de Ti. Unge, Senhor, o tempo em que estamos aqui com a Tua presença. A Tua presença fale ao nosso coração e que todos nós sejamos ensinados por Ti, porque já somos o povo debaixo da nova aliança, o povo que o Senhor disse que inscreveria nas mentes a Tua palavra e que seriam todos ensinados por Deus. Senhor, nós esperamos o Teu ensino, porque só o Senhor pode edificar a Tua igreja. Só o Senhor pode nos edificar. Só o Senhor pode falar com cada um que aqui está, Senhor, e produzir salvação e dar-nos a vida eterna que está na Tua palavra. Obrigado, Senhor. Glorifica a Ti mesmo e envergonha mais uma vez o Teu inimigo. Guarda-nos dele e também nos guarda de nós mesmos e dos nossos erros. Nós queremos estar aos Teus pés. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, ontem nós concluímos falando do término da chamada Era do Mistério, ou do Reino em Mistério. E nós fomos até o texto de Mateus 25, do versículo 31 em diante, mostrando como é que aquelas 7 parábolas, a última delas, a 7ª, ela se conclui, mostrando a reunião do remanescente das nações diante do Senhor para juízo naquele dia. Esse não é o juízo do grande trono branco, também não é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um bema, é um trono familiar que só inclui os salvos. E ali é inaugurado o dia de Cristo, que dura desde o tribunal de Cristo até o término do milênio. Quando termina o milênio, então nós temos o grande trono branco, depois da última rebelião de Satanás com os povos do norte de Gog e Magog, que também não é o Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39, já que Ezequiel 38 e 39, na profecia de Gog e Magog, é um tempo que precede a Batalha de Armagedon. Agora, depois da Batalha de Armagedon, quando o reino tiver sido inaugurado e o Senhor Jesus houver reinado, cumprindo todas as promessas feitas a Israel e aos seus vencedores celestiais, então Satanás causará uma última rebelião. E nessa última rebelião, Gog e Magog mais uma vez se levantará. Aquelas nações da região norte se levantarão e serão, por fim, aniquiladas pelo fogo do céu. E aí então nós temos o grande trono branco, que ali é incluído os incrédulos, que ressuscitarão na ressurreição do último dia, e também crentes derrotados, que também não terão a dignidade de participar da extraordinária ressurreição. Esses também aparecerão no grande trono branco para receberem o direito à vida eterna na Nova Jerusalém. E esse é um dos motivos de o livro da vida, que é um livro dos salvos, aparecer aberto no grande trono branco. Então, nós vimos que o trono da glória não é nem o tribunal de Cristo para julgar os santos se terão ou não galardão, e nem também o trono branco que deve acontecer depois do milênio para incrédulos mortos e para crentes que não ressuscitaram e estiveram numa condição de derrota, porque não tiveram seus corpos glorificados e não participaram daquela ressurreição que é por dignidade, que é citada em Lucas 20, versículo 34 e 35. Esses só ressuscitam, só são glorificados no último dia. Porque na Nova Jerusalém todos os cristãos vão estar, irmãos. Como dizia o irmão Atmani, os irmãos que pecam são como crianças que se sujam com lama.
mas lhe dê um banho e eles ficarão limpos novamente. Deus não confunde o bebê com a água suja. No futuro, todos os irmãos serão pedras preciosas. E esse é o nosso consolo eterno. Mas, antes de inaugurar o milênio, deve haver o juízo do remanescente das nações. As nações que serão reunidas, as nações gentílicas ali, reunidas diante do Senhor em Jerusalém. Esse é o cumprimento da 7ª parábola de Mateus 13 e é o encerramento da era do mistério. Depois que termina a era do mistério e se inaugura o reino milenar, o que então acontece? Esses versículos que nós lemos, se os irmãos, nós prestarmos bem atenção neles, eles estão falando das promessas de Deus, e é isso que eu queria talvez conseguir tocar com os irmãos aqui nesse tempo, do aspecto messiânico, terreno do milênio. De Deus retornando aos judeus e restaurando as promessas feitas a eles, cumprindo-as, todas nesse tempo. Depois, na outra parte, se o Senhor permitir, a gente também poderia falar da sessão celestial do reino milenar, que diz respeito aos vencedores da igreja. Tem que ter tempo. Hã? Tem que ter tempo. Se o Senhor der tempo... Não, o Senhor dá tempo, né? Se a gente conseguir administrar o tempo, nós vamos chegar lá. Então, quando se inaugura o milênio, é o tempo de Deus cumprir todas as suas promessas feitas ao seu povo terreno. Porque, irmãos, graças ao Senhor, eu queria que a gente pudesse abrir agora em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo 25. Seria bom ler o capítulo todo, mas não dá tempo. Então vamos no 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. E esse é um dos 11 mistérios paulinos no Novo Testamento. Um dos 11 mistérios que foram confiados especificamente a Paulo, como apóstolo da dispensação, da economia divina. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. E aqui é o mistério de Israel. Para que não sejais presumidos em vós mesmos. Qual é o mistério? Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então Paulo está dizendo aqui que ele não quer que nós sejamos orgulhosos. Irmãos, e como a igreja não guardou esse mandamento aqui? De maneira geral, o cristianismo acha que Deus não tem nada a ver mais com os judeus, com Israel. Acabou. Mas Paulo fala, eu não queria, e o coração do apóstolo é o coração do Senhor, eu não queria que vocês fossem soberbos em vocês mesmos. Puxa, olha só Israel, tá vendo? Foi quebrado, nós fomos enxertados, então nós somos agora a única coisa que Deus tem. Não, irmãos. Deus tem a igreja como centro do seu propósito, o novo homem criado em Cristo, mas ele ainda tem termos, pacto, aliança com as nações e também com Israel. Entendeu? E eu não quero, diz Paulo, que vocês sejam orgulhosos, presumidos, já jactanciosos em si mesmos, achando que Israel está aniquilado dentro do propósito divino. Porque o mistério é que veio em parte o endurecimento a Israel. Em parte, como diz o irmão David Barron, tanto em dois sentidos, tanto no tempo do endurecimento, como também na porcentagem da nação endurecida. Por quê? Porque sempre, desde os dias da igreja primitiva, desde os dias em que a igreja começou, sempre houve um grupo de judeus crentes no Senhor. Então não foi toda a nação que foi endurecida. E Paulo, para provar isso, fala assim, pois eu também sou israelita. Nós esquecemos?
que o apóstolo dos gentios era israelita. Nós esquecemos que, com a exceção de Lucas, não tem um autor do Novo Testamento que é gentil. São todos judeus. E o Senhor Jesus, irmãos, mesmo ao falar que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque começou o tempo da era da graça, que oficialmente foi inaugurado com a descida do Espírito Santo em Pentecostes, mas na pessoa do Senhor Jesus, isso já era realidade. Então ele fala, a hora vem, e já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí você fala assim, então acabou, certo? De vez, tudo que pertencia aos judeus. Os judeus não têm nenhum lugar mais. Nesse mesmo capítulo o Senhor fala assim para a mulher samaritana, quando ela diz assim, vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que deve adorar. Nossos pais dizem que é nesse monte aqui. E aí? Aí o Senhor fala assim, mulher, vocês adoram o que não conhecem. Veja, irmãos, o Senhor não está dizendo que os oráculos, as promessas feitas a Abraão e aos judeus não têm lugar. Ele só está dizendo que, devido à rejeição que ele estava sofrendo, uma nova era parentética vai ser introduzida e o corpo de Cristo será edificado com promessas superiores, celestiais. Mas ele ainda preserva os termos e o pacto feito a Abraão. Se nós não entendermos essas coisas, muitas passagens da Bíblia vão ser complicadas para nós. E vou dizer mais, vão entrar em contradição. Vão entrar em contradição. Aí o Senhor fala assim, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos porque... O que ele continua dizendo? A salvação vem dos judeus. Tem um filme aí, desculpa falar essa licença aqui, um filme muito de comédia aí no Brasil, Deus é brasileiro. Não, irmãos, se fosse para fazer um filme que dissesse a nacionalidade de Deus, teria que ser Deus é judeu. Se Deus assumiu alguma coisa de nacionalidade, essa é a glória de Israel. Deus é judeu. Deus é israelita. Deus não é brasileiro. Deus não é brasileiro. O Senhor Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Irmãos, é dito em Isaías que essa é a glória de Israel. E entre todas as promessas que são irrevogáveis a Israel, você tem a lei, o pacto, as promessas, a legislação, os patriarcas, tudo vem deles. Mas a glória é maior, que Paulo fala em Romanos 9,5. Deles veio Cristo, o qual é sobre todos. Deus bendito para todo sempre. Amém. Agora, você acha que com essa nação que Deus tem esses termos irrevogáveis da sua aliança, Ele vai deixá-la de lado para sempre? De forma nenhuma. Então aqui Paulo está falando que o endurecimento veio em parte tanto no que diz respeito à quantidade dos endurecidos, porque sempre houve um remanescente, sempre vai haver, de testemunho, e também porque o tempo não é para sempre. Paulo diz que esse endurecimento da nação vai durar até quando? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Não confunda a plenitude dos gentios com o tempo dos gentios. O tempo dos gentios é o tempo da supremacia de governo dos gentios, que começa com Nabucodonosor, conforme nós vimos, e vai até o último rei gentil que vai calcar Jerusalém. Quem é esse último rei? O anticristo. E você vê que o primeiro rei gentil fez uma coisa muito interessante. Quando ele sonhou com a estátua, ele viu a cabeça de ouro, peito e braços de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, Daniel falou assim, ó rei, tu és a cabeça de ouro. Aí você sabe o que ele faz logo no próximo capítulo? Ele faz uma estátua inteira de ouro. Vai dizer assim, não, meu rei não pode acabar não. E ele ordena, irmãos, que todos adorem a estátua erguida por ele na planície. Muito parecido, o primeiro rei gentil que oprimiu o povo de Deus, com supremacia, fez muito semelhante ao que vai fazer o último rei gentil. O que o último rei gentil vai fazer? Uma estátua. E diferente do primeiro, que era só um autocrata, mas não tinha poder, nele ainda não operava a eficácia de Satanás, diferente do primeiro que só fez a estátua e todo mundo adorou, o segundo vai fazer uma estátua, profanar o santuário de Deus e conceder fôlego à estátua, para que todos adorem a sua imagem. O que foi é o que há de ser, o que se fez se tornará a fazer. Então esse é o tempo dos gentios, é o tempo em que os gentios têm a supremacia sobre Jerusalém. Mas a plenitude dos gentios
Olha só que interessante, irmãos. Ela começa exatamente o tempo de essa plenitude se formar entre os gentios. O que é a plenitude? O pleroma, o enchimento. Aqui está falando de um grupo de eleitos entre os gentios. Não estou falando de salvos, mas eu estou falando de pessoas eleitas para uma herança que está se formando entre todas as eras, entre os gentios na igreja, e que será um molho, um feixe colhido. Esse é o pleroma, a plenitude. Quando que esse grupo desse pleroma, dessa plenitude, começou a se formar? Desde a ascensão do Senhor Jesus, que estava no tempo do Quarto Império. Então veja, ó, o tempo dos gentios, é que não tem uma lousa aqui, senão a gente poderia desenhar. O tempo dos gentios começa com Nabucodonosor, supremacia de governo. Começa com Nabucodonosor e vai até o anticristo. Isso é a plenitude. Não, esse é o tempo dos gentios. Agora, a plenitude dos gentios começa no tempo do Quarto Império Gentil, porque foi ali que o Senhor Jesus ascendeu. E o Evangelho começou a ser anunciado durante a Era do Mistério. E Cristo está separando um molho de vencedores entre os gentios, no meio da igreja. Esse é o pleroma, é o enchimento daqueles que comporão o Cristo místico, a noiva de Cristo. E isso começa no tempo do Quarto Império e vai durar até antes do início da última semana de Daniel. Então, ele começa já depois que começou o tempo dos gentios e ele se encerra um pouco antes de terminar o tempo dos gentios. Porque ele se encerra no início dos 7 anos do fim dessa era, quando o arrebatamento do filho varão acontece. O arrebatamento do filho varão acontece no início da 7ª semana de Daniel. Conforme o irmão Delcio deixa bem claro no estudo dele de Apocalipse. Eu achava que não, né? Aí eu fui conversar com ele, assim, com bastante humildade, mas acreditando que depois que eu falasse, ele ia concordar. Aí, geralmente, é o que acontece, né? Ele falou, não, irmão, tem um detalhe que você não viu. Aí, quando o irmão Delcio fala assim, tem um detalhe que você não viu, você pode estar certo que você não viu mesmo. Então, irmãos, essa plenitude dos gentios, que é a formação do Cristo místico, do corpo de Cristo, gerando a noiva de Cristo, porque corpo é uma coisa, noiva é outra. Quando ele formar a noiva do meio do seu corpo, entre os salvos na era do mistério, essa colheita, esse arrebatamento vai acontecer. Essa formação desse grupo está desde o tempo que o Senhor Jesus ascendeu, no tempo do Quarto Império, que estava dentro do domínio dos gentios, o Quarto Império, desse tempo do domínio. O tempo do domínio começa com Nabucodonosor, vai até o anticristo. Aí passa Nabucodonosor, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Romano, grego e depois romano. No tempo do Império Romano começa a plenitude dos gentios. E ela vai até o arrebatamento para dar início à última semana de Daniel. Depois disso, o que vai acontecer? Deus vai se voltar para Israel novamente, para começar a cumprir todos os pactos feitos com eles, em Abraão. Todos os termos do pacto. Quer ver? Segura aqui e vamos lá em Miqueias para a gente poder ver isso. Miqueias capítulo 5. Agora ajunta-te em tropas, versículo 1. Ó filha de tropas, por-se a sítio contra nós. Contra nós. Quem está falando isso? Miqueias. Miqueias era um profeta da onde? Do meio do povo de Deus, certo? E ele está falando, por-se a sítio contra nós. Contra aqueles do povo terreno de Deus. Ferirão com vara a face do juiz de Israel. Aqui tem notas de rodapé, principalmente das Bíblias da teologia reformada, que fala que a tropa aqui é Babilônia. Mas, irmãos, não pode ser Babilônia. Por quê? Porque aqui está profetizando um tempo em que o sítio ia ser feito contra o povo de Deus. E ele diz que esse tempo era o tempo em que a face do juiz de Israel seria ferido com vara. Quando foi que isso aconteceu? No tempo do... Quem era o juiz de Israel que foi ferido com vara na face? Que bateram na cabeça dele com um caniço? Que machucaram ele? O Senhor Jesus.
Então, na verdade, o profeta está fazendo aqui uma visão do tempo de Roma, a filha de Tropas. Quem leu o livro As Eras Mais Primitivas, não, As Grandes Profecias, o irmão Pember fala de um poema que Cícero, se eu não me engano foi Cícero, o orador romano, que ele dizia que aos gregos cabe convencer o mundo com a persuasão filosófica, assim como aos babilônicos com seus cálculos matemáticos e suas ciências ocultas, mas aos romanos não cabe pedir e sim exigir a paz com a espada. Qual era o principal deus romano? Marte, o deus da guerra. Roma era conhecida desde sempre como a filha das tropas. É dela que a profecia fala. Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas. Por-se a sítio contra nós. Do que o profeta está falando aqui? Do sítio romano a Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. No ano 70, Tito, general romano, por ordem de Vespasiano, invadiu Jerusalém e crucificou, matou 1 milhão de judeus naquela revolta. No ano 70, e o templo foi destruído e pilhado, e pedra sobre pedra foi revirada para extrair até as últimas gramas de ouro que derreteu com o fogo e entrou no vão das pedras. E a profecia do Senhor Jesus se cumpriu literalmente. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque quando eles... Isso. Quando eles puseram fogo na cidade e o fogo foi queimando, o ouro que Herodes havia adornado o templo começou a derreter e entrar no vão das pedras. Aí o general deu uma ordem: agora virem pedra por pedra e tirem todo o ouro. E não ficou pedra sobre pedra que não foi revirada, como Jesus falou que ia acontecer. A palavra do Senhor sempre se cumpre, irmãos. Aí, o Império Romano levou o povo judeu cativo. Aqui a profecia está falando desse tempo. Ajunta-te em tropas, ó filho de tropas, por-se a sítio contra nós. Por que vão colocar-se em sítio contra os judeus? Por que Deus não vai defender Israel, como defendeu nos dias de Ezequias contra Senaqueribe da Síria? Os judeus estavam achando que Deus ia fazer isso de novo. Mas por que agora Deus não vai fazer? Porque Deus tinha sido humilhado com vara na face. O Deus que defendeu Israel de Senaqueribe estava encarnado no meio deles. E o que eles fizeram com esse Deus? Feriram com vara a sua face. Como eles rejeitaram o Messias, foi o que o Senhor Jesus falou com eles: quem comigo não ajunta, espalha. Vocês não querem ajuntar as tribos de Israel comigo. Eu sou o Messias enviado para isso, para trazer o reino e reunir os filhos de Israel. Vocês não querem ajuntar? Vocês serão espalhados. Eu vim em nome de meu Pai, não me recebestes. Outro virá em seu próprio nome, e a esse recebereis. Essa outra parte ainda está aguardando cumprimento. Mas eles não receberam o Messias. Eles rejeitaram o Messias e feriram a face dele com vara. É por isso que, no ano 70, o sítio romano se deu contra Jerusalém. E tudo foi destruído. Os irmãos estão entendendo? Aí, no versículo 2, agora ele vai falar quem que era esse juiz. Na verdade, o profeta está fazendo uma digressão. Ele está vendo o povo dele cercado pelos inimigos e Deus não salvando o povo dos inimigos. Mas por que Deus não está salvando? Porque eles feriram com vara a face do juiz de Israel. Aí o versículo 2 vai mostrar quem é esse juiz de Israel. Por que é tão grave ferir a face dele? Por que é tão sério rejeitá-lo? Versículo 2: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com o grupo dos milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. O juiz de Israel é o rei de Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ora, quem é esse, irmãos? Quem é esse juiz que é tão grave ferir a face, então? O Filho de Deus, o Messias, o anjo da sua face, a segunda pessoa da Trindade, aquele que as saídas são desde a eternidade. Aí o versículo 3: portanto, como fazendo agora uma continuação direta da ideia que ele apresentou no versículo 1 antes da digressão, ele fala: portanto, porque vocês vão ferir a face do juiz de Israel, e esse juiz é o Deus encarnado, portanto, por causa dessa rejeição, o que está escrito? Yahvé os entregará. É por isso que ele não está defendendo eles do sítio. Yahvé os entregará até ao tempo, tem um até aí, não é para sempre, até ao tempo em que a que está em dores de parto tenha dado a luz. Você lembra de uma mulher com dores de parto, dando a luz a um filho?
Mas depois, aqui está dizendo que depois que esse filho nascer, Yahvé se voltaria para o povo judeu. Quando o filho nascesse. E essa virgem aqui não é Israel, como alguns interpretam. Porque Isaías 61 profetiza que Israel é uma nação que deu à luz antes que viesse as dores de parto. Não teve trabalho, processo de dor de parto para ele. Porque eles serão salvos em um só dia, de uma vez, a nação toda. Deus até pergunta, pode acaso uma nação nascer em um só dia? No caso de Israel, pode. No caso da igreja, é um trabalho de parto. É uma dor, irmãos, que começou desde o tempo que o Senhor Jesus anunciou a sua partida para os discípulos. E ele compara essa dor da partida à dor de uma virgem que tem que dar à luz a um filho. Ele fala assim, a mulher quando está grávida, ele começa a falar da dor da partida dele, que os discípulos experimentariam, a perseguição que a igreja sofreria no mundo todo. A mulher quando está para dar à luz ao filho, sofre. Mas depois nem se lembra da tristeza, tamanha alegria de ter trazido um filho ao mundo. Assim também vós agora chorais, e o mundo se alegra. Mas eu vos verei novamente. Irmãos, é claro, por um lado esse eu vos verei está falando do dia da ressurreição dele. Mas por outro lado, até quando o sofrimento pleno da igreja vai durar? Até o arrebatamento, onde ele encontrará os seus. Está entendendo? E ali a virgem terá dado à luz. É um trabalho. A igreja é como uma virgem que sofre dando à luz. Agora, Israel é como uma mulher que deu à luz a uma nação num só dia. Nem sobrevieram as dores de parto, como diz Isaías. Então aqui está dizendo que enquanto os judeus estão sendo deixados, alguém está em trabalho de parto iniciado. E quando esse trabalho de parto acabar, o Senhor se volta para os judeus. O Senhor os deixará, os entregará, até que tenha dado à luz aquela que está em dores de parto. Então eu queria dar uma notícia aqui para os irmãos. Não espere a edificação do templo em Jerusalém, o governo de 7 anos do anticristo, como a primeira coisa que tem que acontecer para depois vir o arrebatamento. O arrebatamento acontece antes. Porque os últimos 7 anos da era final, que é quando Deus se volta para Israel para completar a última semana, conforme Miqueias, só pode acontecer depois que a virgem tiver dado à luz. Depois, não antes. Mas lá em Apocalipse 12 fala de 1260 dias que a serpente persegue a mulher no deserto. Então o arrebatamento tem que ser na metade da semana, como o irmão Witness Lee e o irmão Gouveia entendem no gráfico do arrebatamento. O Gouveia também pensa assim. Só que não pode ser, irmãos. Eu falo respeitosamente discordando dos irmãos. Nesse ponto eu fui assim influenciado, fui falar para o irmão Delcio me mostrou, né, o outro ponto de vista, que parece mais bíblico. Por quê? Porque se você lê Apocalipse 12 com cuidado, quem está fazendo a perseguição nos primeiros 3 anos e meio não é o anticristo. Aquela perseguição que a mulher foge para o deserto, o dragão arroja o rio da boca, é o dragão que está fazendo a perseguição, não a besta. É só depois dos primeiros 3 anos e meio que ele persegue a mulher no deserto, até o deserto, e ele não consegue cumprir o seu propósito de destruí-la, é que ele vai à areia da praia do mar, já passou os primeiros 3 anos e meio, que a serpente persegue a mulher, está escrito. Aí ele vai à praia do mar e ele evoca a besta do abismo, e aí a besta recebe domínio durante mais 1260 dias, que são 42 meses. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas o arrebatamento, para aqueles que esperam o Senhor, é a primeira grande coisa que tem que acontecer agora. Nós não estamos aguardando o anticristo. Nós estamos aguardando Cristo. Amém? Amém? E como diz o irmão Captain Morgan, né? Eu não vejo o dia e a hora. Não tem um dia que eu começo, né, as minhas orações e o meu labor diante dele, que eu não anseie que ele interrompa o meu trabalho para começar o dele. Essa tem que ser a nossa expectativa, irmãos. Mas aqui está dizendo que ele vai se voltar para Israel, ou seja, a rejeição de Israel não é final. Não é. É até que haja entrada a plenitude dos gentios. Plenitude dos gentios e o nascimento do filho da mulher é a mesma coisa. E aí Deus se volta para eles. Desse tempo em diante, começa Deus a primeiro purificar Israel, como um lavador purifica a roupa e como o ourives purifica a prata.
Deus vai se voltar para eles para fazer esse trabalho. E aí então, irmãos, depois de uma sequência de fatos que a gente sabe pelo Apocalipse que vai se dar com aquela nação, um remanescente vai ser poupado. O livro de Sofonias profetiza que um grupo de judeus será deixado puro no meio de Jerusalém, que confessarão o nome do Senhor, e o Senhor dirá: eis aí meu povo. Com esse remanescente, ele tem a nação de Israel restaurada, e todo Israel será salvo. Aí então começam as profecias do reino messiânico terreno. É essa parte que a gente quer observar agora, tá? Então, eu vou ler algumas coisas que eu escrevi aqui, retirado de um livro do irmão Gouveia chamado O Reino Futuro de Deus, tá? E aí nós vamos dando sequência. Ele diz assim: depois do tempo parentético da era do mistério, depois que esse tempo houver passado, as promessas para com os filhos de Israel, só um pouquinho, para com os filhos de Israel, serão cumpridas. O cumprimento dessas promessas dará início ao período da manifestação do reino dos céus. As promessas de um dia de glória para os israelitas, em geral, as promessas de um dia de glória para aparecer na terra foram feitas a Israel. As promessas de um dia de glória sobre a terra foram feitas a Israel. Os salmos e profetas estão repletos de alusões a esse dia, ou com as descrições dele. Por isso, os israelitas em geral são chamados de os filhos do reino. Lembra de uma expressão em Mateus 8? Quando o Senhor Jesus ainda não tinha rompido com os judeus, e aquele centurião chega diante dele e pede para o Senhor curar o seu servo, o seu criado. Aí Jesus fala que vai curá-lo, né? O centurião fala o que para ele? O gentil, o centurião gentil: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu teto, mas manda uma palavra e é o suficiente, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho autoridade sobre outros. E quando digo a este vai, ele vai, e quando digo a este vem, ele vem. Assim também manda uma palavra só. Ou seja, tu és o Senhor, tu podes ordenar, não precisas ir. E aí Jesus fala o quê? Admirou-se Jesus. Que coisa linda, irmãos. Que coisa, Jesus admirou-se e disse: em verdade vos digo que nem em toda a casa de Israel achei fé como essa. Por isso vos digo, muitos virão do ocidente e do oriente e tomarão lugar na mesa, no reino de Deus, com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino... Claro que depois de Mateus 13, os filhos do reino passam a ser os filhos da fé de Abraão, da era em mistério. Mas Mateus 8 está antes, irmãos. Ali os filhos do reino ainda são judeus, ao passo que os filhos do reino serão deixados de fora, porque o Senhor já sabia, já estava vendo a incredulidade crescente na nação de Israel. São filhos do reino nos termos terrenos, mas serão deixados de fora. Então o irmão Gouveia fala assim, que aqui essas profecias fazem que nós tenhamos o entendimento do porquê os judeus são chamados muitas vezes de os filhos do reino. O Novo Testamento reconhece o lugar, em seu lugar, as promessas do Antigo Testamento feitas às tribos. Vamos considerar o reino em suas conexões então com, primeiro, Israel. Então, sobre Israel, a gente leu alguns versículos aqui para iniciar. Salmo 135, Salmo 147, Isaías 45, 16, 17, Jeremias 31. Agora, irmãos, sabe o que é curioso em todas essas passagens que nós lemos? Os irmãos lembram o conteúdo do que a gente leu? Vamos começar por Isaías 11, senão a gente nunca aborda Isaías 11, né? Os irmãos lembram de Isaías 11? Ali tem, se você estudar bem aquela profecia, ela é dividida em duas partes. Vamos voltar lá. Então, do versículo 1, nós podemos dizer que até do versículo 1 até o versículo 3, tudo se cumpriu na primeira vinda do Senhor. Mas do versículo 4 até o 10, irmãos, ainda está aguardando o cumprimento. É interessante como é que os profetas profetizam essas coisas. Por um lado, como diz o irmão Christian Shen, isso é porque os profetas, quando estão profetizando, é como se eles estivessem vendo duas montanhas muito longe na visão, então elas parecem que estão bem juntinhas. Mas quando o tempo do cumprimento se aproxima, é como você se aproximando das montanhas. Você vê que entre elas há um vale. Elas só parecem perto porque você está vendo de muito longe. Mas daí a hora que você se aproxima, você vê que tem um vale entre elas.
Assim era o profeta profetizando 800 anos antes de Cristo. Isaías profetizando essas coisas. Tudo parecia muito junto. E ele coloca até como se fosse tudo se cumprir junto. Mas depois você vê que tem um vale. Por outro lado também é porque, como a gente viu nas primeiras reuniões aqui, Deus literalmente ofereceu essas promessas a eles. E se eles tivessem crido, os dois aspectos da promessa teriam se cumprido imediatamente. Tanto o Senhor teria cumprido o primeiro aspecto, como também já teria dado início ao segundo aspecto, literalmente. O que o Senhor Jesus falou em Mateus 12, lembra? Mas, se expulso demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, é porque o reino de Deus está sobre vós. Ou seja, vocês têm a oportunidade de aceitarem ou não que o reino se manifeste e comece imediatamente. E como eu disse, isso não atrapalharia Deus de cumprir o seu propósito de redenção. Nós não sabemos por que caminho, irmãos. Quem somos nós para tentar adivinhar por que caminho Jesus morreria pelos pecados? Pode ser que ele começasse o reino, se entregasse aos romanos para ser crucificado, depois ressuscitasse. E depois deposse Pilatos e Herodes, inaugurasse o reino imediatamente. É um caminho, mas Deus já sabia que isso não ia acontecer. Então as profecias apontam esses dois montes, a primeira e a segunda vinda. Só que quando o profeta está vendo, como ele está vendo a distância, tanto por um lado porque Deus ofereceu mesmo de maneira verdadeira, como também porque o profeta está muito distante, as duas coisas parecem que estão juntas. E é por isso que muitas profecias parecem que não faz sentido. Você lê e fala, poxa, é verdade, mas e aquela outra parte? Vamos ver, por exemplo, aqui, olha. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. O que é um renovo? É um brotinho. A poderosa casa de Davi, que teve o poderoso rei Salomão e os seus descendentes, estava reduzida a um tronco praticamente falido, irmãos. Enquanto a Babilônia era uma árvore grande, conforme Nabucodonosor viu no seu sonho. Enquanto a Assíria era como o cedro do Líbano, diz Isaías 11. Todos os impérios eram grandes árvores. A casa de Davi, a família de Jessé estava reduzida a um tronco, deixado na cepa. Porque quando o Senhor Jesus veio para cumprir essa profecia, aonde estava o restante da família davídica? O que sobrou da família de Davi, irmãos, nos dias de Jesus? Um pobre casal de Nazaré. Daria para imaginar que a grande família real seria reduzida a um simples e pobre casal? Nazaré. E ainda em Nazaré? Você olhava para aquilo e falava, mas nunca que um rei vai vir daí. Mas nunca. Não é possível. Mas Deus gosta dessas coisas. Deus gosta de pegar as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Então, desse tronco que todo mundo não dava mais nada, faz até lembrar aquela cançãozinha, né? Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais podia imaginar. É ali, irmãos. Porque é assim também conosco. É o mesmo princípio com a igreja. Quem somos nós? Somos ricos, poderosos? Há muitos sábios, instruídos no nosso meio? Poucos. Quase ninguém. Nós somos os desprezados que o Rei do Universo exalta. É, irmãos, essa é uma das glórias do reino. Né? Um reino onde todos já foram inimigos do rei. Um reino onde servir é reinar. Onde a prisão é uma completa liberdade. E onde a liberdade se constitui uma prisão. Um reino onde os que o constituem são tão pequeninos como um pequenino rebanho, mas são inumeráveis como a areia da praia e do mar e as estrelas do céu. E qual é a glória maior de todas? O Rei da Glória coroado com uma coroa de espinhos. Essa é a glória do reino. É o brotinho saindo do tronco invalidado. Sairá um rebento, um renovo, repousará sobre ele o Espírito de Jeová, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor. Se desse tempo da gente ficar só nisso aqui, irmãos, mas não dá tempo.
São os 7 espíritos de Apocalipse aqui. O Senhor Jesus recebeu a unção setupla. Isso aconteceu ou não já? Sim. Já aconteceu, desde o batismo. Depois, por causa dessa capacitação do Espírito sobre ele, porque tem uma coisa impressionante, irmãos, o Senhor Jesus se esvaziou das suas prerrogativas divinas, mas não da divindade, mas ele nunca fez uso, por si mesmo, dos seus recursos divinos. Ele tinha que reverter o processo de desobediência de Adão. E para isso ele tinha que ser um homem obediente em todas as coisas, dependendo de Deus para realizar a sua obra. Então o Espírito Santo, todo momento que você vê Jesus curando, fazendo milagres, profetizando coisas ou ajudando as pessoas, ele está fazendo aquilo pela habilitação do Espírito Santo na dependência do Pai, porque ele tem que reverter o processo da desobediência de Adão, sendo obediente em todas as coisas. Aí você fala, por exemplo, Jesus andou sobre as águas, aí você fala, ele andou porque ele era o Filho de Deus. Você acha que o Senhor Jesus estava usando os seus poderes divinos para andar sobre as águas? Ou você acha que ele dependeu do Espírito Santo para fazer aquilo? Se você falar assim, ele andou porque ele era o Filho de Deus, então você vai dizer que Pedro também era divino. Que Pedro também andou. E nós sabemos que Pedro não andou porque ele tinha poder ou divindade em si. Ele andou porque ele dependeu da obediência à palavra do Senhor. O Senhor estava andando sobre as águas como um homem na dependência do Espírito Santo o tempo todo. Por isso que antes de fazer a obra ele precisou ser ungido para isso. Porque ele tinha que ser obediente em todas as coisas. Ele era divino, mas não fez uso do que ele tinha na divindade para poder cumprir sua obra, irmãos. É por isso que ele é um homem perfeito e ele merece todo o nosso louvor. Aqui é dito que por causa desse espírito, a consequência é que no ministério terreno dele, na primeira vinda, diz assim: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos. Havia situações que quem parecia certo era um grupo, e o Senhor acabava dando o veredito para o outro. Não é? Muitas vezes, Senhor, e aí? Na lei mandou Moisés apedrejar. Tu, pois, que dizes? Pela aparência, irmão, se ele fosse superficial, igual todos nós aqui, ele ia mandar apedrejar. Só que aquilo era uma arapuca. Que se ele falar apedreja, eles vão falar, cadê o amor do Deus Salvador, do Messias que veio salvar? Se ele falasse, uma apedreja não, você está contra a lei de Moisés? Aí, irmãos, o Senhor livrou aquela mulher sem quebrar a lei, sabia? Eu não sabia desse detalhe. Eu pensei que o Senhor tinha, de algum jeito ali, suspendido a lei de Moisés. Não suspendeu, não. Ele não quebrou nenhum item da lei. Porque a lei de Moisés dizia que quando uma mulher era pega em flagrante adultério, era necessário que as testemunhas do acontecimento estivessem presentes para poder condená-la. Aí o que o Senhor faz? A primeira coisa impressionante, irmãos, é que os judeus querem pegar ele na lei de Moisés. Aí o que ele faz? Ele, antes de responder, ele começa a escrever com o dedo na terra. O que eu já vi de irmãos tentando descobrir o que ele estava escrevendo. Tem uns filmes que desenham um peixinho, outros fazem outra letra. O que Jesus estava escrevendo? Tem uns que vão até para Jeremias falar: o nome dos que te rejeitam será escrito na areia. Mas não é isso. Eu descobri uma outra coisa estudando com um irmão que é judeu também, e ele falou o seguinte, um crente judeu, ele falou assim: os cristãos aqui no Ocidente estão tudo enganado, não era nisso que João estava prestando atenção. Porque no grego, e um judeu explicando o texto grego para cristãos. No texto grego, quando você quer dar ênfase, nós falamos assim, Jesus inclinando-se escrevia com o dedo. Mas no grego, a ênfase não está no que Jesus escrevia, mas no dedo que escrevia. Então João coloca assim, Jesus com o dedo escrevia. Sabe por quê? Porque a ênfase de João está no dedo. Agora, por que João enfatiza o dedo escrevendo, irmãos? Porque eles queriam pegar Jesus num mandamento do decálogo, que era o coração da lei. Porque se Jesus falhar ali, aí com certeza ele não pode ser o Messias. Mas lembra que a lei do decálogo, das tábuas, foi escrita como? Como é que foi escrita a lei de Moisés? Com o dedo de Deus. E agora Jesus com o dedo escrevia diante deles. O que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Vocês têm certeza que vocês querem me pegar na lei que eu escrevi? O dedo que escreveu lá é o dedo que está escrevendo aqui diante de vocês. Amém. Pode ficar tranquilo que eu não vou quebrar a minha lei. E todavia essa mulher será salva. Amém. Irmãos, que perfeição. Sabe por quê? Porque estava o Espírito setuplo sobre ele. E aí ele fala o quê? Como eles insistiam, né? O Senhor está dando uma chance deles ir embora, né? Eles estão insistindo.
Aí o Senhor levanta e fala assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A consciência e todo mundo se retira. A lei dizia que sem testemunhas não pode condenar. Aí Jesus faz a pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Quer dizer, não ficou testemunha nenhuma do crime? Não, Senhor, então eu também não te condeno. O Senhor usou a própria lei para salvar a mulher do juízo da lei, sem descumprir a lei. E aí deixou a nota para ela: vai e não peques mais. Irmãos, que perfeição que havia no Senhor Jesus. Por isso que ele é a fina flor de farinha, tão equilibrado, né? Untado com azeite, humanidade com o Espírito Santo junto. Esse é o homem ideal de Deus. Isso ele fez na primeira vinda dele. Não julgou segundo a sua vista, nunca foi apressado, desequilibrado. Em nós tudo é torto, ou falta ou sobra. No Senhor Jesus só havia doçura, delicadeza, equilíbrio o tempo todo. Jesus nunca pediu perdão por falar palavra nenhuma. E quando ele pedia perdão era pelos outros, nunca por si mesmo. Ou esse homem é realmente arrogante ou ele realmente é Deus. Ou ele é um louco lunático. Mas as palavras que ele fala, um louco não podia falar. Arrogante ele também não era, irmãos. Só restou uma opção: ele é Deus mesmo. Ele é Deus encarnado, né? Então por isso aqui nós vemos essa parte da profecia que se cumpriu na primeira vinda. Agora olha o 4. Os irmãos vão ver que não tem como dizer que isso aqui se cumpriu. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. O Senhor fez isso na primeira vinda, irmãos? Não. Ele julgou as questões e colocou os mansos da terra em evidência? Não. Ferirá a terra com a vara da sua boca. Ele feriu alguém com as suas palavras? Ferirá a terra com a vara da sua boca. E com o sopro dos seus lábios matará o... Vocês lembram de alguma citação disso aqui no Novo Testamento? Da onde Paulo está tirando, que ele diz que então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e pelo esplendor fulgurante da sua aparição, da sua vinda. Isso é o anticristo. Então aqui nós já temos o tempo. Quando que isso aqui vai se cumprir? Tem que ficar tudo para a segunda vinda do Senhor. E são tudo literais. Outra coisa, irmãos, profecia bíblica, quando a Bíblia não diz que é símbolo, não é. Nós não somos autorizados a fazer alegoria e simbologia onde a Bíblia não diz que há simbologia. Esse foi o erro da igreja desde Alexandria, no Egito. Aí o Agostinho vai interpretar que o abismo é o coração dos homens, onde o diabo está preso. Olha que coisa maluca. Não, irmãos. Aqui vai se cumprir ainda. E isso tem a ver com o reino messiânico do Senhor. Ferirá com vara a terra, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos. Hoje o Senhor está lidando conosco e com as nações em graça ou em injustiça? Em graça, irmão. Se eu estivesse dando injustiça, meu Deus do céu. Hã? Não tinha. Olha, eu garanto para vocês, acho que nem nós estaríamos aqui. Quanto mais esses políticos aqui perto de nós aqui. Você acha que os caras da toga iam estar fazendo tudo que estão fazendo aí, pintando e bordando assim? Ah, não vai, irmão, de jeito nenhum. Mas um dia ele vai vir e dar injustiça. Amém. Um dia isso vai acontecer. Aí diz assim: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. Então você pega as cidades aí, pondo, né? Ah, essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Aqui Jesus reina. Peraí, Jesus reina, irmãos, em mistério sobre a igreja. Sobre a cidade, não. A cidade modificada por maçons, por tudo quanto é coisa esquisita, e Jesus reina. Aqui Jesus reina. Essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Palavra profética. Uma palavra profética contra a profecia bíblica. Eu não entendo isso. Ah, você quer saber se Jesus reina? Como diz o irmão Deus, vai lá e mete a mão na cova da serpente lá. Tenta deitar no colo do leão. Vai lá, irmão. Tenta. Ontem a gente estava ali queimando
madeira ali, né? Que fazendo a fogueira, a pira ali. Aí foi ficando mais tarde assim, de repente o Rottweiler começou a latir lá atrás. Eu já queria correr para dentro, que eu achei que era um animal selvagem. Que é isso? Não, é só o Rottweiler que tem ali. Não precisa nem ser um leão, pode ser o Rottweiler. Mas no reino, irmãos, você duvida que isso aqui vai acontecer? Vai acontecer. Os animais ferozes vão perder a sua ferocidade. A terra vai virar uma verdadeira Nárnia. Porque até falante os animais serão. Você duvida disso? Está escrito em Números que quando a jumenta estava sendo espancada por Balaão, irmãos, tudo isso aqui, essa parte da restauração da natureza, eu acho que o melhor livro que pode tratar sobre isso, vou fazer uma propagandinha aqui, é o livro do irmão Pember, Animais, o seu passado e futuro. Quem não leu, vale a pena. Quem não leu, vale a pena ler. Quem não leu, eu sei que a Ana, né, a filha do irmão Wagner, eu sei que ela leu até em inglês, parece, né? Você deu uma lidinha, né? Quem não leu aqui, vale a pena ler, tá? A irmã Magali também eu sei que leu. Então, quero recomendar para os irmãos, porque é uma coisa impressionante, irmãos. Eu já vi crentes sendo malvados com animais, maltratando. Eu lembro quando nós fomos visitar o irmão Delcio lá na casa dele em Jaguariúna, né? Aí a gente sentou debaixo do quiosquinho lá no condomínio onde ele mora, e ficavam uns cachorros latindo na rua, e ele sentou assim e falou: ei, irmão, esse barulho, né? Se fosse um tempo atrás, nós atacava pedra. O Jô lembra disso, Jô? O Jô, o Gu estava comigo também. Nós tacava pedra. Mas depois de ler o Pember, irmão, como é que você taca pedra no bichinho? É. Porque vai acontecer, irmãos. Lá em Números, quando fala que o Senhor abriu a boca da jumenta, o texto original fala que o Senhor devolveu a fala a ela. Isso significa que ela nem sempre foi muda. E que ela não foi criada nessa condição. O embrutecimento e a mudez dos animais faz parte da queda que caiu sobre eles. Como diz o irmão Brennan Manning, se você olhar dentro do som emitido por todas as baleias, lá no fundo ela está gritando: Maranata. Vem, Senhor Jesus. É dito em Jó que os leõezinhos gritam a Deus pedindo o seu alimento. Tem um tipo de comunicação que eles fazem com Deus. Você acha que é só o homem que clama a Deus? É Deus que está falando, irmão, e não é poesia não, aquilo ali é literal. É dito que os corvos nos lugares desertos fazem a sua morada. E como é então que seus filhotes chegam a crescer? Se não é garantia que esses corvos vão encontrar alimento para os seus pintainhos. Mas diz que eles também gritam e Deus escuta o gemido deles. Muita coisa e crueldade são feitas porque nós não cremos na imortalidade dos animais. Mas Deus tem um plano redentor para eles também. Você acha que eles foram criados só para nos divertir aqui e depois acabar? Ou para passar as crueldades que nós passamos e depois tudo acabar, irmãos? Que culpa teve os animais para entrarem de barcada na queda? O homem pecou consciente na sua rebelião como cabeça da criação e caiu. Mas os animais que culpa tiveram, como diz o irmão Ellicott? Que culpa tiveram os animais para sofrerem a mesma consequência? Nenhuma. Aí parece que Deus é injusto, porque punir quem pecou consciente é justo, mas punir quem nem sabe do que está acontecendo, eles não tiveram culpa. Eles não sabiam que a serpente estava tentando Eva. Quantos animais estavam espalhados pelo mundo naquele dia, quando a queda aconteceu? E o véu de trevas e de embrutecimento e de ignorância caiu sobre tudo. Muitos nem sabiam o que estava acontecendo, só sentiram o efeito. Quando o sol ficou 7 vezes mais escuro do que era. Você sabia disso? Você sabia que o sol brilhava como o brilho de 7 sóis antes? E que foi a queda que deixou ele fraco do jeito que ele é hoje? Eu não estou falando de calor, estou falando de brilho, tá? O calor por causa da queda aumenta. Por isso que em Penápolis é mais quente. Em Penápolis tem mais pecado ainda, porque fica mais quente ainda. Então o calor, de acordo com o Apocalipse, o sol esquenta devido ao pecado, para queimar os homens. Mas a luz, eu estou falando de luz. Isaías capítulo 30 fala que quando o Senhor atar a ferida do seu povo, o brilho do sol será 7 vezes mais como o brilho de 7 sols. E a glória da lua vai ser como a do sol de agora.
Então a lua se enfraqueceu no seu brilho e o sol 7 vezes mais se enfraqueceu, irmãos. Imagine a criação quando o homem peca e isso tudo começa a acontecer. A sensação que dá. Os animais entraram sem pedir para isso. Foram incluídos na queda. Só que lá em Romanos tem uma promessa linda que o Espírito Santo dá por meio da boca do apóstolo. Ele diz que a criação ficou sujeita à vaidade não voluntariamente, diferente do homem. O homem não está incluído na palavra criação ali. Porque o homem ficou sujeito voluntário. O homem viu que Eva comeu, o Adão, o homem agora, estou falando do homem mesmo. Viu que Eva comeu e não morreu, eu não sei o que deu na cabeça dele, irmãos. Ele deve ter pensado assim, mas eu não posso viver sem você. E ele amou mais a sua esposa do que a Deus. Ele desobedeceu consciente a Deus. Ele não foi como Eva que foi enganado. E a queda, a entrada dele foi voluntária. Mas Paulo diz que a criação não foi voluntária. Ela foi colocada sob sujeição, sob exousia, sob a autoridade da vaidade. Não voluntariamente. Aí diz assim, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou a criação, a vaidade e a maldição? Deus. Deus colocou como punição isso sobre a criação. Você fala, Senhor, mas o Senhor não é justo? Ah, irmãos, mas é claro que é justo. Aí você vai ver como é que Deus vai equilibrar isso. Bom, a criação entrou sem ter que participar de forma voluntária, não foi? Por causa que um homem fez um ato injusto, toda a criação foi incluída. Sabe como é que Deus vai contrabalancear isso do lado justo? Quando um homem obedeceu e logrou a redenção, toda a criação vai ser liberta também sem ter que fazer nada. Ela entrou sem ter que fazer nada, ela vai sair sem ter que fazer nada. Quando o homem de Deus, conforme a gente viu no Salmo 8 ontem, estiver entronizado, toda a criação vai entrar debaixo da harmonia. E será liberta do cativeiro da corrupção, inclusive com ressurreição de animais que já morreram. Você vai encontrar o seu pet, o seu passarinho. Eu lembro que o Gustavinho... tinha um passarinho, né? Uma vez ele mandou uma foto, ele tinha um passarinho de estimação, aí o passarinho morreu, eles tiveram cuidado de colocar um caixãozinho assim pro passarinho. Aí eu lembrei de uma frase do Penton, que também está nesse livro dos animais do Pember, como um apêndice. O irmão Penton fala assim, que a tradução de Mateus 10, quando fala que nenhum pardal cai em terra sem o consentimento do Pai, a palavra consentimento é acréscimo dos tradutores. O texto grego fala, nenhum pardal cai sem o Pai. Mas o pardal só cai, irmão, porque ele já morreu. Mas diz que mesmo quando ele morrer, ele está caindo, o Pai está junto. O Pai está ali. Agora, se fosse uma coisa mortal, se não existisse imortalidade da alma dos animais, para que o Pai vai fazer um cortejo fúnebre para um passarinho? Aí o irmão Penton termina assim. Ele dá um ó, daquele jeito que o Romeu faz o ó. Sabe? Ó. Eles não estão esquecidos, pois aquele que fez que fosse enchida a pequena sepultura, também se encarregará de esvaziá-la. Que amor, irmãos! Que amor da parte do nosso Deus! Eu gosto muito de ler uma obra, eu gostei, de ler, não é que eu leio sempre, é um livro até muito grosso, mas a obra Paraíso Perdido, de John Milton. Milton, aquele poeta lírico inglês, na verdade o maior poeta lírico da Inglaterra, ele escreve o livro Paraíso Perdido. E quando chega no final do livro, ele põe uma nota assim. Ele contempla Adão e Eva, e parece que ele e o Pember estavam no mesmo sentimento ao descrever a cena da queda. Então os querubins vêm, se põem ali sobre a árvore da vida, e Adão e Eva são expulsos. E o Milton pinta o arcanjo Miguel, conduzindo Adão e Eva para fora do paraíso. Aí diz que eles olham para trás, e veem a ruína que eles acabaram de introduzir no mundo. E aí ele coloca assim, a estrofe. De pena, algumas lágrimas verteram, mas resignados, logo as enxugaram. Diante de si havia o mundo inteiro, para seu gosto, habitação tomarem. E tinham por guia a providência. Sabe o que me emociona nisso, irmãos? Nem quando o homem cai, ele está sem Deus. Deus não desamparou o homem na queda. Deus não desamparou a criação, esquecendo dela. Tem um texto muito mal traduzido em Gênesis, capítulo 4, na nossa Bíblia, que eu queria ler aqui na versão textual com vocês. Vamos lá, por favor.
Gênesis 4. Quando Deus está falando com Caim, depois de ele haver matado Abel, queria também fazer uma propaganda dessa Bíblia, tá? Quem puder comprar, vale a pena. É a melhor Bíblia que nós temos em língua portuguesa, na tradução dos textos pré-massoréticos, não corrompidos pelos massoretas judeus, que preza pela tradução da Septuaginta, pelo Pentateuco samaritano, e pelos rolos de Qumran. E só em último caso consulta o texto massorético. Porque, como diz o irmão Emanuel Tov, Dr. Emanuel Tov da Universidade Hebraica de Jerusalém, o texto massorético não é o texto recebido sob inspiração. Ele já é do ano 1000 depois de Cristo e tem as corrupções judaicas. O próprio judeu, Dr. Tov, que é crítico, especialista em texto bíblico, ele não defende o texto da tradução judaica, que é o que a maioria das nossas Bíblias usa, e é o que nós seguimos aqui, por exemplo, na tradução de Gênesis 4, aqui na João Ferreira de Almeida. E nós vamos ver como é que está na Septuaginta, na tradução que o Senhor Jesus usava e que os apóstolos também liam, e que aparece aqui na Bíblia textual, que focou e deu preferência para a Septuaginta na sua tradução. Então vamos ler o capítulo 4, versículo 6 e 7. Vou ler primeiro na tradução João Ferreira de Almeida, tá? Que está seguindo o texto massorético. Então lhe disse o Senhor, disse a Caim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A ideia aqui que parece: Caim, toma cuidado. Você já está ficando com raiva do seu irmão. O pecado está te espreitando como um animal feroz. Já está à porta. Cuidado, domina-o, a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, esse tipo de texto aqui não parece que viola tudo que Paulo fala sobre o homem tendo força para lidar com o pecado? Você acha, se você ler bem a carta de Paulo aos Romanos, principalmente capítulo 7, você acha que o homem tem condição de vencer o seu próprio pecado, principalmente quando ele está na iminência, na maturidade mais severa? O homem tem força para lidar por ele mesmo? Você acha que Deus estava enganado acerca disso? De jeito nenhum, mas essa tradução faz fazer parecer isso. Eu nunca entendi, quando eu li esse texto aqui, à luz do que Romanos 7 diz, como é que um texto desse está aqui em Gênesis. E Pelágio, aquele que lutou tanto contra Agostinho, falando que o homem tinha condição de vencer o pecado por ele mesmo, se baseava em textos como esse. Que o homem não precisa tanto assim da graça. O homem também tem alguma coisa boa que faz ele ser capaz de vencer. E Agostinho, tanto por experiência como por se fundamentar na doutrina bíblica de Romanos, falava: não, sem a graça não temos nada. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Aí o Pelágio corria para essa tradução aqui. Uma tradução que os judeus começaram já no ano 90 depois de Cristo e foram concluir no ano 1000 e pouco, a tradução massorética aperfeiçoada, segundo eles. Mas olha como é que está o texto da Septuaginta, que a Bíblia textual seguiu. No capítulo 4, versículos 6 e 7. Fala assim: E Adonai Elohim disse a Caim: por que te enraivece isto? E por que está abatido o teu semblante? Se ofereceres corretamente, não serias aceito? Agora presta atenção, irmãos. Eis que a oferta pelo pecado ainda está à porta, anelando por ti. Amém. Eis que a oferta pelo pecado ainda está à porta e está anelando por ti. E tu podes beneficiar-te dela. Oh, irmãos, mudou tudo. Está à porta da onde? Segundo o irmão Scrooge, e também o irmão Delcio fala a mesma coisa,
quando Deus fez aquele sacrifício para vestir Adão e Eva, Adão entendeu que era o preço do seu pecado, era a morte de um inocente, e aquela oferta ficou na porta do jardim. E quando Caim está enraivecido, Deus fala com doçura e amor para ele: por que você está enraivecido, Caim? Deus está falando com aquele que ele sabe que vai matar Abel. Mas olha o amor de Deus pelas suas criaturas caídas, irmão. Ele fala: se você não sabe como oferecer, a oferta pelo pecado está ali à porta. E agora, nessa oferta, ele contempla o Senhor Jesus, porque uma oferta morta não pode, como o texto está dizendo aqui. Aquela oferta, ele aponta para Cristo tipificado naquela oferta e fala: e essa oferta pelo pecado, Caim, está anelando por você. Eu quero te perdoar. Eu não quero te excluir. Ainda está anelando por ti. E você ainda pode se beneficiar dela. Irmãos, muda tudo, não muda? É fácil de comprar essa Bíblia, pessoal? Oi? É fácil. Fácil, bem facinho. Ela foi lançada pela editora BV Books, que tem feito um trabalho excelente de crítica textual bíblica, irmãos. BV Books. BV Books. Eu estou falando tudo isso aqui para mostrar para os irmãos o que aconteceu na queda, irmãos, e como Deus ainda insistia e dava traços de uma restauração futura sobre esse mundo. Ele não vai deixar Satanás pintando e bordando como parece. Não vai. Quando Adão caiu, então, imagine, Adão caiu e ele vê, porque isso nunca tinha acontecido, ele vê as folhas começando a murchar, os animais perdendo a sua sobriedade, ficando ferozes, e se matando uns aos outros, atacando uns aos outros, o brilho da natureza esvaecendo, como o sol que ficou 7 vezes menos brilhante, e a lua que caiu de brilho. Por isso que o irmão Milton fala aqui, quando Adão e Eva, ele põe na poesia dele, olharam para trás, de pena, de dor, algumas lágrimas verteram. Mas sabe uma coisa linda que o Milton coloca, e eu acho que é que o Milton viveu antes do Pember, senão eu diria que ele tinha lido o Pember para escrever isso. Fala que ao olhar para a árvore da vida e para os querubins, resignado logo as enxugaram. Sabe por quê? Porque nós pensamos que os querubins são anjos da guarda. Tem até aqueles desenhos cristãos de querubins segurando espada para matar quem se aproximar da árvore, mas o texto de Gênesis não diz isso. O texto não diz que os querubins estavam segurando a espada. O texto diz que havia uma roda de fogo ao redor da árvore, o querubim estava ao lado da árvore, colocado ali, tabernaculado, como diz o texto hebraico. Deus armou um verdadeiro tabernáculo ao redor da árvore da vida, pôs o querubim ali, e uma espada ficava flutuando no ar, se revolvendo, sozinha, com fogo, guardando o caminho da árvore da vida. Mas o querubim não estava lá para matar ninguém. Sabe por quê, irmãos? Uma outra coisa que o Mon Pember fala nesse livro dos animais é, a palavra querubim vem do hebraico karobim, que significa como os muitos. Interessante. Como os muitos o quê? Aí quando você vai em Ezequiel 1, como é que é a forma do querubim? É uma forma humanoide, não é? E ele tem quantos rostos? 4 rostos. Um rosto de leão, um rosto de águia atrás, de boi e de homem. Sabe o que o Milton fala nesse poema que o Pember, estudando a questão dos querubins, viu e faz todo sentido? Por que Deus pôs os querubins ali? Porque Adão tinha acabado de ser bloqueado da árvore da vida por causa da espada. Mas o querubim fala da glória de Deus na sua criação, como Deus deseja a sua criação. A perfeição de Deus retratada na criação. Então, quando Adão e Eva pecaram e Deus teve que expulsá-los do jardim, o querubim foi posto ali. Aí Adão, irmãos, ele está saindo do jardim triste com Eva, mas aí ele olha para trás e no rosto dos querubins ele vê uma profecia. Ele vê a imagem do homem restaurada. Ele vê a imagem do leão restaurada. Ele vê a cabeça das aves restaurada. Ele vê a cabeça do boi, dos animais domésticos, restaurada e tendo acesso à árvore da vida. Era um jeito de Deus dizer, Adão, por enquanto você está banido, mas fique tranquilo, eu vou providenciar para que tudo volte ao normal. Esse é o jeito que eu quero a criação. E nunca os querubins deixaram de estar diante de Deus. Por isso que também em cima da arca, no propiciatório e no Santo dos Santos, você tem a imagem do querubim dentro da glória Shekinah de Deus. O que é isso, irmão? Se não um portento profético aí, dizendo que toda a criação será redimida e entrará para dentro da glória, como diz Romanos.
Que grande é o plano salvador de Deus para essa terra, irmãos. E tudo isso vai se dar no reino messiânico do Senhor Jesus. Então vamos voltar para Isaías 11 agora. E talvez, eu já deu tempo, irmão Diogo? Não? Oi? Ah, sim, tá vendo? É engraçado, né? Dizem que no Conselho de Trento, quando foram fazer a contra-reforma, então eles estavam lá amaldiçoando quem dizia que a salvação é só pela fé sem obras, lá nematizando, né? E aí apareceu um morcegão voando dentro do salão. Um morcego, e ninguém conseguia arrancar aquele morcego de dentro do salão do Concílio de Trento, na contra-reforma. Não foi uma pomba, foi um morcego. Meio feio, viu, irmãos? Porque a Bíblia fala também que alguns animais agora estão mais debaixo do poder do diabo do que outros. E ela inclui serpentes e escorpiões. E Jesus fala assim, e sobre todo o poder do inimigo. Então parece que algumas partes da criação que fazem mal ao homem estão mais debaixo do poder da queda do que outros. E Deus também falou para a serpente, visto que isso fizeste, és mais maldita do que todos os animais. A maldição caiu sobre todos, mas sobre a serpente é mais. Tanto é que, vamos voltar aqui em Isaías 11, é dito que a serpente, mesmo no milênio, ainda vai rastejar. Parece, como diz o Pember nas eras mais primitivas da Terra, que a serpente não era um animal rastejante, e que ela fosse um animal brilhante, afogueado e alado. Mas depois ela perdeu suas asas e passou a rastejar. Ser condenada a estar sempre debaixo dos pés dos homens a quem ela infligiu o dano mortal, até que ela fosse esmagada pelo homem verdadeiro. E depois no milênio, quando a maldição é tirada, olha, fala assim: a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Veja, ainda ela é chamada ela é condenada a estar na toca, porque ela ainda rastejará, como diz também Isaías num outro texto, no capítulo 65. Pó será a comida da serpente, mesmo lá. Então, irmãos, aqui está falando dessa parte messiânica, tudo isso ainda vai se cumprir nesse reino quando Israel for restaurado. Aí diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja que os serafins, que também são outros seres viventes, eles estão diante do trono, eles são cheios de olhos por dentro e por fora, e como eles já conseguem ver as coisas como elas realmente são, eles falam: santo, santo, santo é Yahvé dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles já veem a glória por trás de tudo. Mas aqui não é dito que a terra vai se encher da glória, é dito que a terra vai se encher do conhecimento dessa glória, porque a glória já existe, mas está velada. Mas um dia os homens vão ver. E aí continua: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. A raiz de Jessé, que hoje é desprezada das nações e também desprezada de Israel, que é a esperança do tronco da família de Davi. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Ou seja, Jerusalém restaurada como objeto de louvor, como a glória de Deus na terra, vai ser a morada terrena do Messias. Irmão Diogo, quanto tempo eu tenho mais? Ou acabou já? Não, mas quanto tempo? Quanto tempo? Até o fim? Não, é até essa primeira sessão acabar. 15 minutos? Tá bom. Amém. Então, eu vou ler aqui mais uns pontos que eu queria compartilhar com os irmãos, dentro dessa parte. Nenhuma dessas passagens que a gente leu, começando em Isaías 11, depois também no Salmo 135, Salmo 147, que fala das trancas de Jerusalém, né, fortalecidas pelo Senhor. Jerusalém hoje é até mesmo uma cidade sem muros, irmãos. Sabe por que isso? Porque Ezequiel 38 e 39 profetiza que
Gog e Magog, a região do extremo norte da Rússia, cogitará coisas no coração contra os judeus no tempo em que eles tiverem sido reunidos e que estiverem como uma aldeia sem muros. Hoje, exatamente hoje, Jerusalém cumpre esse critério. Você não tem um muro ao redor da cidade. Como uma cidade que deixou o governo teocrático e a monarquia, ela se adaptou à democracia das nações, à paz e à peleja de paz com povos que a odeiam, e não tem muro lá. Está bonitinho quase já para que ele seja de fato invadido pelas nações que vêm do norte. Mas no dia em que o Senhor estiver reinando em Jerusalém, os muros serão restaurados. Por isso que o Salmo profetiza de forma literal. Ele reforça as tuas trancas. Ele edifica os muros de Jerusalém. É dito que vai haver um muro. E é dito que Deus vai ser a proteção desse muro, como fogo ao redor e a glória no meio da cidade. E as crianças encherão, Zacarias 2 fala isso, as crianças encherão as praças da cidade, e haverá uma multidão de homens e crianças que quase não será comportada pelos muros, quando o Senhor fizer sua morada entre eles. Sempre menciona os muros, porque o domínio democrático não é o modelo de governo de Deus. O modelo de Deus é a teocracia por meio da monarquia messiânica. Teocracia, que é o governo divino, por meio da monarquia, que é o governo do rei Messias. E aí os muros e as trancas serão edificados de novo. Tem uma coisa interessante nos Salmos, irmãos, mas eu vou deixar talvez para falar na outra parte, não vai dar tempo. Se entrar agora, não vai dar tempo. O quarto livro de Salmos, porque você sabe que os Salmos internamente é dividido em 5 livros, né? O primeiro livro é do 1 ao 41, o segundo livro do 42 ao 72, o terceiro livro do 73 ao 89, o quarto livro do 90 ao 106 e o quinto livro do 107 ao 150. O quarto livro de Salmos, que começa com uma oração de Moisés, pedindo para Deus renovar as forças de Israel, na verdade é um salmo profético de Moisés, e fazer com que Israel entenda que Deus é sua única e verdadeira morada. Está falando da conversão da nação. Depois que Moisés ora isso e lembra os caminhos de Deus com eles, nos outros salmos que o seguem, é dito já nos salmos 93, 94, 95, 96, todos eles têm uma tônica: reina Yahvé, abala-se a terra, regozijem-se os povos e as muitas ilhas. São todos salmos do reinado messiânico. Todos aqueles salmos são profecias literais que não se cumpriram ainda. E aí depois, sabe como termina o último conjunto de salmos, que é os salmos do livro 5º, do 107 ao 150? São salmos de aleluia. Aonde você vê, além dos salmos, a palavra aleluia aparecer na Bíblia? É interessante, só aparece nos salmos finais, ou nos salmos de reinado, e sabe em qual livro mais o aleluia aparece na Bíblia? Quem pode falar? Apocalipse. O Apocalipse. E sabe em que seção do Apocalipse? Quando está se falando da vinda do Senhor. É interessante, irmãos. Então, aqueles salmos do último livro, que fala de o Senhor sendo louvado por toda a criação, de aleluia, aleluia é a palavra hebraica, aleluia, significa louvai a Yahvé. Yahvé seja louvado. Enalteçam com alegria Yahvé. E a gente viu ontem, antes de ontem, aliás, na primeira reunião, foi ontem na verdade, que Deus não manda cantar em tempo de tristeza. Eclesiastes fala que como vinagre sobre a ferida é o homem que tange louvor em tempo de aflição. O aleluia só pode ser dado agora na igreja, porque na igreja nós já temos o antigozo do Espírito. Mas Deus não ordena que as nações cantem aleluia. Deus não ordena que Israel cante aleluia agora. Sabe por quê? Porque não é tempo de se alegrar, porque não foi manifestado ainda sobre todos a salvação de Deus. Na igreja, sim. Mas o interessante é que nós vemos Israel sendo conclamado a dizer aleluia. E é dito no Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo. Ora, nós temos 2 cânticos já sendo cantados no céu. O cântico do Apocalipse 4, que louva a Deus pela criação.
Deus como Criador. Depois, no capítulo 5, o Cordeiro é louvado como o Redentor. Esse é o novo cântico da graça. A redenção introduzida além da criação. Mas tem um terceiro novo cântico para ser cantado. Criação, redenção e reino. Quando Deus fizer o seu reino manifesto e fazer justiça na terra, irmãos, então cantai ao Senhor um cântico novo. Introduz uma nova letra nesse cântico que já é cantado. Reina o Senhor. Alegrem-se as muitas ilhas, que os povos batam palmas, porque Yahvé vem julgar o mundo com justiça e os povos consoante a sua equidade. É interessante que o salmista não tem como os cristãos um medo do juízo de Deus, ou como a cultura cristã tem, porque os cristãos, culturalmente falando, têm medo do juízo, porque nós sempre encaramos o juízo como questão de salvação ou perdição eterna. Os salmos não estão lidando com esse tipo de juízo, eles estão lidando com o juízo messiânico de Cristo sobre as nações, no aspecto de salvação, de colocar as coisas em ordem, como um juiz libertador. E é por isso que o juiz de Israel era um guerreiro. Por que Sansão era juiz? Você não via Sansão colocando uma toga, um cabelo branco, e sentando lá e armando um tribunal. Sansão era o que livrava Israel e colocava a casa em ordem, vamos dizer assim. Quando Deus, nesse aspecto de juiz paladino, guerreiro, que vem pleitear a causa do injustiçado e colocar todas as coisas na terra em ordem, quando Deus se manifestar assim, então os salmos do 4º livro começam a ser cantados e cumpridos. E termina tudo com aleluia, com a criação toda. Qual é o último salmo? Salmo 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Isso é o milênio, irmãos. E aí depois vem a eternidade. Mas nenhuma dessas promessas foram cumpridas ainda. Acho que nós vamos fazer uma pausa. E aí depois nós continuamos, tá bom? Vamos parar por aqui e que o Senhor nos continue abençoando.